nós vamos falar, o próximo tema é coisa julgada e ação rescisória. Nosso palestrante é advogado, mestre e doutorando em Direito Processual pela USP e professor universitário, Dr. Igor Binkowski Rossini. Depois de tratar de dois temas eminentemente práticos, que têm diversas novidades que o Montoro tratou sobre os recursos de uma forma geral, e agora foi tratado pela nossa colega mais especificamente do agravo de instrumento. Mas qual é a importância de tratar do tema da coisa julgada e da ação rescisória? Basicamente, depois de todos os recursos serem esgotados, o processo tem que chegar ao seu fim. E o instituto que trata do fim do processo, da estabilização dos processos e das demandas judiciais, é a coisa julgada, que tem uma importância central, não só no direito brasileiro, que tem previsão constitucional, no artigo 5º, como também em praticamente todos os sistemas jurídicos estrangeiros. A coisa julgada visa não só dar certeza, mas também uma forma de justiça. Não dá para fugir desse tema. E a ação rescisória é uma forma, já adiantando um pouquinho, é uma forma excepcional, uma ação autônoma, a gente vai ver, de extinguir a coisa julgada. Relativamente à coisa julgada, vou traçar um plano, eu vou falar basicamente de três coisas. Vou tratar o que é a coisa julgada, ou qual o conceito de coisa julgada. Vou tratar os limites objetivos da coisa julgada, ou seja, sobre o que incide a coisa julgada. E vou tratar os limites subjetivos da coisa julgada. Para quem a coisa julgada? Então, eu vou tratar o que, sobre o que e para quem. O código traz importantes mudanças sobre a coisa julgada. A gente vai ver na sequência. Primeiro, conceito de coisa julgada. Uma parte mais teórica. Eu trago aqui a comparação do CPC de 73, a minha esquerda, e o novo CPC à direita. Então, denomina-se coisa julgada material a eficácia que torna imutável e indiscutível a decisão da sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário. Essa era a redação atual. E do 502 denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso. Bom, no primeiro olhar, a gente pode pensar que não houve alterações. Houve. O conceito de coisa julgada, a gente deve, quem já estudou essa matéria, deve ter visto, que foi adotado um conceito de um professor italiano chamado Enrico Tullio, que foi professor aqui na Universidade de São Paulo e fez escola. Segundo ele, a coisa julgada era uma qualidade que se atribuía aos efeitos da sentença. Não está exatamente qualidade, mas a doutrina hoje, de forma quase pacífica, entende que o conceito do professor Liebman ainda hoje é o prevalente e foi adotado no código, tanto no código de 73 quanto no código de 2015. O que isso significa? Uma vez decidido o mérito e transitado em julgado, não mais pode ser revisto. Essa é a qualidade da coisa julgada, tornar imutável a decisão de mérito. Alteração
mais de redação. No Código de 73, tem ainda, a parte final se refere não mais sujeita a recurso ordinário e a extraordinário. Essa referência no direito brasileiro não faz sentido hoje. Por quê? Porque o sistema adotado no nosso código atual, e também no futuro, é que não havia outra forma de formação de coisa julgada. Não existe como em outros sistemas, por exemplo, em italiano, por exemplo, em francês, em que após o trânsito em julgado há um recurso extraordinário. O nosso recurso extraordinário é antes do trânsito em julgado. Então, não faz sentido fazer a referência a recurso ordinário ou extraordinário. Então, por isso foi suprida essa parte no artigo 502. A doutrina ainda hoje discute, é mais uma questão doutrinária, se faz sentido ainda falar em coisa julgada material. A gente tem dois conceitos no processo civil que são preclusão e coisa julgada. E dentro da coisa julgada temos coisa julgada formal e coisa julgada material. Qual seria a diferença? Bom, coisa julgada material refere-se à decisão definitiva de mérito. E, a partir daí, não se mais se discutiria o mérito das demandas. A coisa julgada formal, o que seria? É o esgotamento dos recursos, não importando o tipo de decisão. Então, se uma decisão é terminativa, extingue sem julgamento de mérito, há a formação de coisa julgada, formal, não material. Se a decisão julga o mérito da demanda e também extingue o processo, há a formação de coisa julgada, tanto material quanto formal. Por quê? Porque daquela decisão não cabe mais recursos e aquela decisão torna a resolução definitiva. Então, nosso primeiro ponto aqui é o que é coisa julgada? Coisa julgada é um instituto fundamental do processo civil que, em um primeiro momento, a gente pode dizer que não houve grandes alterações. Houve correções técnicas por parte do legislador em relação ao seu conceito. Ela ainda, a gente vai ver aqui que o que mudou mais vai ser nos dois próximos tópicos que a gente vai tratar. Então, sobre o que é coisa julgada, a coisa julgada é uma qualidade que se atribui à sentença. A gente vai ver daqui a pouco que uma coisa é efeitos da coisa julgada e outra coisa é efeitos da sentença. Isso é o fundamental para fazer a diferença em relação aos limites subjetivos da coisa julgada. Limites objetivos da coisa julgada. A gente viu o que é a coisa julgada, agora a gente vai ver sobre o que a coisa julgada incide. E aqui talvez, não sei se os colegas aqui concordam, é uma das grandes novidades do Código de Processo Civil e talvez uma das que mais traga problemas práticos. O correspondente no atual Código é a sentença de julgar total ou parcialmente a lide, que tem força de lei nos limites da lide das questões decididas. Professor, não é preciosismo, mas a gente fala sempre que é a sentença que é coisa julgada, porque se o acórdão modificar a sentença, ele desautoriza a sentença e ele passa a ser a sentença, é isso? Ele passa a ser a última decisão. Foi uma das alterações que foi feita no código, o colega bem lembrou. Deixa eu voltar. Não é a sentença ou o acórdão. Se o acórdão modificou, a sentença já era. É isso? Sim. Obrigado. Exato. O colega aqui bem lembrou que já estava passando. O Código de 73 falava em sentença, mas a doutrina e a jurisprudência sempre entendeu que a coisa julgada se formava sobre sentença, não recorrível, ou acórdão, seja do tribunal, seja do STJ. Agora houve uma aprimoração técnica, não se fala mais em sentença, se fala em
decisão de mérito. Então, agradeço a lembrança. Limites objetivos. É sobre o que incide a coisa julgada. No Código de 73, tinha aquela redação. No Código de 2015, parágrafo, o caput é mais ou menos parecido. A decisão de julgar total ou parcialmente o mérito em força de lei nos limites das questões da questão principal expressamente decidida, e as novidades vêm nos parágrafos. Por quê? Porque a gente pode ter decisões implícitas. Não é decisão implícita, é uma decisão que trata de matérias que vão passar a ter autoridade de coisa julgada. Por exemplo, se eu entrar com uma ação de indenização contra A e B sobre um acidente de carro, o juiz vai decidir a questão principal, e essa questão principal, que é a única que pode ser decidida, vai passar em julgado, julgando mérito, e vai decidir se A deve para B ou se não deve nada. Há, todavia, demandas em que se decide mais de uma questão. Se decide uma questão principal e se decide uma questão prejudicial, uma questão anterior, mas que ela condiciona a posterior. O exemplo que a doutrina dá sempre é discussão de um contrato, cumprimento de um contrato. A ingressa com uma demanda contra B, cobrando ou alegando a inadimplência do contrato que foi firmado entre os dois. B se defende afirmando que o contrato é nulo. Para decidir o mérito, ou seja, para resolver o pedido de A contra B, o juiz vai ter que, primeiro, analisar se o contrato é válido ou não. Decidindo sobre a validade ou não do contrato, ele vai, por uma questão lógica, depois decidir sobre a adimplência ou não do contrato. Essa questão, atualmente, não passa em julgado. Então, se A teve a ação julgada procedente, mesmo B alegando a nulidade de uma parte do contrato, ou de todo o contrato, uma segunda demanda pode ser proposta por A contra B por um outro motivo, e B pode novamente alegar a invalidade do contrato. O juiz que vai julgar a segunda demanda não está vinculado ao que decidiu o primeiro juiz em relação à validade ou não do contrato. Ele pode decidir livremente. Por isso que o Código fala em questão principal. Agora eu vou ler os parágrafos. Parágrafo 1º, vou ler aqui que fica mais fácil. O dispositivo no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial decidida expressa incidentalmente no processo. C. Aí estão os requisitos para que haja autoridade de coisa julgada em relação à questão prejudicial. Dessa resolução depender do julgamento de mérito, o seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia, o juiz tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal. Então, parte ingressou com A, mesma demanda. A ingressou com uma demanda contra B por inadimplência contratual. B alega a nulidade do contrato. Se forem respeitados os três requisitos que eu acabei de ler, estão no inciso 1, inciso 2, inciso 3, e o juiz decidir por qualquer um dos lados, seja pela validade, seja pela invalidade do contrato, essa questão vai transitar em julgado, vai ter autoridade de coisa julgada. Ou seja, não poderá ser discutido a validade ou não em outro processo.
em tese. Falo em tese porque isso vai dar muito problema prático. Qual o problema? Essa questão não vai constar no dispositivo. Não vai constar no dispositivo da sentença. E quais seriam as soluções? Tem duas soluções. A gente vai ver depois na ação decisória, mas eu já antecipo. Ou quem perdeu a questão prejudicial também vai ter problema para recurso. Ou quem perdeu a questão prejudicial vai ingressar com uma ação rescisória para desconstituir a decisão relativa à questão prejudicial, ou vai entrar com uma ação ordinária e não vai falar absolutamente nada sobre a questão principal. Qual a vantagem de entrar com uma ação ordinária? Caberá ao réu, em contestação, alegar e provar que a questão prejudicial foi decidida respeitando os 3 critérios. Outra vantagem, não será necessário, se assim proceder o advogado, ao depósito prévio dos 5%. Então, como não vai constar do dispositivo, a questão vai ser controvertida em um outro juízo, seja numa ação rescisória, seja numa ação ordinária. Ficou claro qual vai ser o problema? Além disso, essa questão da questão prejudicial não é boa. A questão relativamente à coisa julgada quanto à questão prejudicial vai ser decidida por um outro juiz. Não vai ser no próprio processo que se vai discutir se há ou não coisa julgada sobre a questão prejudicial. Por quê? Porque nesse processo o juiz vai julgar a causa, respeitando o contraditório e a oportunidade de defesa para ambas as partes, mas não é ele que vai dizer se foram ou não atendidos os 3 requisitos do parágrafo 1º do artigo 503. É um segundo juiz, ao analisar o primeiro processo, que vai dizer se há ou não atendimento dos requisitos. E esse é o problema que a gente vai ter. Qual era a vantagem do Código de 73? O Código de 73 era claro. A parte iniciava o processo e o réu sabia exatamente sobre o que iria incidir a coisa julgada. Hoje é assim. Eu ingresso com uma ação de inadimplemento contratual, o que será julgado, o que terá força de coisa julgada, é apenas o adimplemento ou não. Tudo tem suas vantagens e suas desvantagens. No novo código, a priori, eu não sei o que haverá de coisa julgada em relação a matérias principais e prejudiciais. Vai depender. Vai depender do quê? Principalmente, se houver efetivo contraditório. Então, a eliminação da ação declaratória incidental do artigo 5º do Código atual é um retrocesso, porque eu entrava com ação. O senhor contesta a relação jurídica sobre a qual se funda meu pedido. Eu peço ao juiz que declare incidentalmente, e aí eu tinha uma coisa julgada falando, esse contrato é válido. Eu entendo, até vou tratar daqui a pouco, que não acabou a ação declaratória, ela foi reduzida, mas ela não acabou. Ela não foi suprimida. Eu entendo que não. Então, tem doutrinadores dos 2 lados hoje. Por exemplo, Cabral, que comentou os comentários breves, entende que não. Marinoni entende que não. Mas é controvertido porque não consta mais no novo CPC expressamente. Mas eu já trato da questão. Agradeço. Desculpe, perdão. Não, já vou tratar. Bom, o código ainda traz mais alguns requisitos. Parágrafo 2º. A hipótese do parágrafo 1º não se aplica se o processo houver restrições probatórias ou limitação à compreensão que impeçam o aprofundamento da análise
da questão prejudicial. Então, qual é o fundamento para a extensão da coisa julgada na questão prejudicial? Que as partes debateram, que as partes puderam se fazer valer de todos os meios probatórios, que eles puderam convencer o juiz com todas as armas que eles tinham. Logo, se eles não puderam se valer de tudo isso, não há coisa julgada. Acho que o legislador vai bem nessa parte. Também é restrita à revelia, porque se parte de um pressuposto que se houve revelia, não houve debate sobre as questões prejudiciais de forma ampla. Então o legislador também entendeu que nessa hipótese, em havendo revelia, não há coisa julgada em relação à questão prejudicial, que nem sempre é verdade. O réu hoje, a revelia, os efeitos da revelia hoje foram muito mitigados pela jurisprudência. Então, é possível não só haver revelia, mas fazer prova contrária aos efeitos da revelia. A jurisprudência tem aceito. Mas, havendo entre permitir um subjetivismo do caso a caso e uma regra objetiva, o legislador preferiu dizer, havendo revelia, não importa se foi discutido ou não, não importa se foi feito prova ou não haverá extensão da coisa julgada sobre a questão prejudicial. Eu acho que é uma opção legislativa e o legislador andou bem nesse termo. O 504 fala o que não faz coisa julgada. Não há mudança significativa nesse ponto em relação ao Código atual, e refere 504. Não fazem coisa julgada. Os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, e a verdade dos fatos estabelecida como fundamento da sentença. Bom, a gente viu o que é coisa julgada, o seu conceito e as suas modalidades, e sobre o que? Como vai funcionar a coisa julgada, ou a extensão da coisa julgada às questões prejudiciais para os processos em curso. Os processos que eu tenho hoje, ou no primeiro grau, em instrução, ou em fase recursal, vai haver coisa julgada sobre as questões prejudiciais, ainda que eu não tenha debatido ou me preocupado em fazer prova em relação a elas? Não. O Código, nas disposições transitórias, deixou claro, disse que esse regime novo não se aplica aos processos em curso. Artigo 1054. Foi disposto no artigo 503, parágrafo 1º, somente se aplica aos processos iniciados após a vigência desse Código, aplicando-se aos anteriores o disposto nos artigos 5º, 325 e 470 da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 73. Leia-se Código de Processo Civil de 73. Não poderia ser diferente. Por quê? Porque ao ingressar com o processo, a parte deve saber sobre o que ela será vinculada. Imagine a gente está discutindo mesmo exemplo, a validade de uma cláusula, adimplemento ou não do contrato. E em sede de apelação, o juiz de ofício julga extinto o processo por improcedência porque o contrato é nulo ou inválido. E as partes não discutiram sobre isso, não fizeram prova, não se manifestaram, e essa decisão ainda vai valer para processos futuros. Então, do contrário, ia ser um verdadeiro caos. Quem teria processos com questão prejudicial discutida, todos teriam que se atentar. O Código trouxe uma regra básica para estabelecer segurança para todos os jurisdicionados. Então, a gente viu o conceito de coisa julgada, a gente viu sobre o que a coisa julgada vai incidir, sobre as questões principais sempre, e as questões prejudiciais.
lógico que condicionam o julgamento do mérito, desde que respeitados os três requisitos. Agora a gente passa rapidamente para ver os limites subjetivos da coisa julgada, que é para quem. O que quer dizer para quem? Para quem vale a coisa julgada. Se olhar sem ler o código, sem atenção, vai pensar, mudou muito. Não mudou tanto assim. Dizia, ou diz, o artigo 472, a sentença faz coisa julgada entre as partes nas quais é dada, não beneficiando nem prejudicando o terceiro. Ponto. Nas causas relativas ao estado de pessoas, se houverem sido citados no processo em consórcio necessário, todos os interessados, a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros. Novo Código estabelece no 506, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. A doutrina sempre criticou a segunda parte do artigo 472, que não é uma questão de coisa julgada, é um problema de litisconsórcio. Não estava correto colocar essa segunda parte no 472. E, por isso, se retirou. É um problema de citação, não de coisa julgada. Mas há uma grande novidade. O direito brasileiro, por tradição de direito romano, direito medieval, sempre trouxe essa regra, que a coisa julgada não beneficia nem prejudica terceiros. Que nem sempre acontece e na prática a gente vê muito isso. Agora, o código passa a admitir que a coisa julgada beneficie terceiros, ou seja, ela não pode prejudicar, mas ela pode beneficiar terceiro. E aqui a gente vai, eu vou voltar ao que eu adiantei, em um conceito básico em processo civil, que se refere à sentença e coisa julgada. Uma coisa são os efeitos da sentença, outra coisa são os efeitos da coisa julgada. E o que é a coisa julgada? Uma qualidade que se atribui aos efeitos da sentença. As partes, que é contra quem pede e contra quem se pede, o conceito processual de parte, sempre estão sujeitas tanto à eficácia da sentença quanto aos efeitos da coisa julgada. Então, as partes sofrem os efeitos da sentença e os efeitos da coisa julgada. E terceiros? Terceiros também sofrem os efeitos da sentença, mas nem todos vão sofrer ou sofrem ou são atingidos pelos efeitos da coisa julgada. Essa é uma diferença que é necessário ter presente para compreender os limites subjetivos, que essa é a grande contribuição que aquele autor italiano que eu comentei no começo, o professor Lima, trouxe para a ciência processual. Ele fez essa distinção que até então não era tão clara. Então, vamos dar um exemplo que fica mais fácil de compreender o caso. Vamos lá. A cobra uma dívida de B, em que B é solidário a C. Então, uma dívida A e B e C são solidários e A é o credor. A ingressa com a ação, por escolha dele, só contra o B. E o C não é citado. B alega que o contrato é nulo. O contrato é nulo e a ação é julgada procedente. Ou seja, sobre a questão prejudicial, em tese, foi discutida a validade do contrato e o juiz disse: o contrato é válido e B é condenado ao pagamento. Então, houve coisa julgada
para B em relação ao prejudicial, o contrato é válido, e que ele deve o pagamento a A. Se A propor uma outra demanda contra C, ele pode ou não discutir a validade do contrato. Essa é a grande questão. O que diz o 506? A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dadas. Ou seja, entre A e B não se discute, não prejudicando terceiros. C é terceiro. Sobre ele, a coisa julgada, ele pode rediscutir a validade ou não do contrato. Acho que todos concordam que ele não é atingido pela eficácia da coisa julgada. Ele vai poder discutir e, eventualmente, provar que a coisa julgada, que a validade do contrato é inválido. Acho que não, todos concordam. Então, e um outro exemplo. Vamos dizer que, em vez de ser A, e B e C, é A, B, C e D. A mesma demanda. Só que a ação foi julgada improcedente porque o contrato entre A, B e C foi julgado nulo. Então, nesse caso, a coisa julgada aproveita a C em relação a A. E C pode opor coisa julgada formada entre A e B em relação a D. Ela é benéfica para ele, mas ela é prejudicial para um outro terceiro. Não pode se valer da coisa julgada formada entre A e B em relação a D. Por quê? Qual é o princípio básico que está por trás disso? Se beneficia, ok. Se não beneficia, a parte, no mínimo, deveria ou tem o direito de discutir, tem o direito de levar seus argumentos para o judiciário e fazer valer o direito de defesa e contraditório. Então, nessa hipótese, no primeiro exemplo, não valeria, no segundo, valeria e no terceiro, não valeria. Ficou claro qual a importância dos limites subjetivos? Então, a gente tem o que é a coisa julgada, a gente viu que é uma qualidade que se atribui a um efeito. O que é essa qualidade? É tornar indiscutível a decisão de mérito. A gente viu quais são os limites objetivos, que é sobre o que recai a coisa julgada, e a gente viu aqui rapidamente que é sobre a questão principal, sempre tratar do mérito, e a questão prejudicial, ou seja, a questão que é dependente, que depende de mérito se atendidos os requisitos. A gente viu agora, por fim, ainda na coisa julgada, sobre quem a coisa julgada incide. Ela sempre recai sobre as partes, se analisar do mérito. E, eventualmente, para terceiro, quando? Quando beneficiar o terceiro. Bom, ficou dúvidas? Pois não. A dúvida é importante. Por exemplo, para essa cláusula ser atingida pela coisa julgada, vai ter que atender os requisitos. Se não foi discutido, não teve debate, não teve contraditório. Então, se ela alega, por exemplo, só nulidade no contrato por N motivos, não se fala nada sobre a fiança, por exemplo, se o fiador estaria ou não obrigado, sobre essa questão não incide, não há coisa julgada. Até porque ela não é logicamente dependente do mérito. Concorda comigo que, sendo válida ou não a fiança dada, a adimplência ou não do contrato passa pelo lado, vamos assim dizer, a gente vai discutir a validade do contrato.
e se o contrato foi adquirido ou não pelo devedor. O fiador é só responsável, ele não é devedor. Então, sobre isso, nunca vai formar coisa julgada, porque não é logicamente dependente. Consegui esclarecer a tua dúvida? Tá bom. Bom, então a gente viu os 3 itens que eu trouxe aqui sobre a coisa julgada, que é a coisa julgada, sobre o que incide a coisa julgada e para quem vale a coisa julgada. Bom, e transitando em julgado, a decisão tem remédio? Tem remédio. O remédio que a gente tem, é a ação rescisória. O que é a ação rescisória? É uma forma de impugnar a decisão coberta. Hoje eu iria falar sobre coisa julgada material, mas eu não posso mais afirmar isso. Se discutiu um pouco se alterou-se ao regime da coisa julgada com nova regulamentação da ação rescisória. Não penso desse jeito. Mas vamos lá. Coisa julgada. Decisão é definitiva e há hipóteses excepcionais em que o sistema admite que se revise uma decisão, vamos assim dizer, definitiva. Quais são essas hipóteses? É que a gente vai ver agora. Qual é a natureza jurídica da coisa julgada? Da ação rescisória. A ação rescisória, como o nome já diz, é uma verdadeira demanda. Uma demanda autônoma de impugnação. Podia ser de outra forma? Poderia. Não tem problema nenhum. Eu já adiantei, outros sistemas adotam recurso. Depois do trânsito em julgado, se ingressa com um recurso. Recurso de cassação na França e na Alemanha, na França e na Itália, e a Alemanha igual o Brasil. É o Wiederaufnahmeverfahren. Nome bem complicadinho, mas tem a mesma natureza jurídica da ação rescisória brasileira. Bom, o artigo 485 do CPC de 73 traz as hipóteses. E o caput referia: a sentença de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando? O 966 traz exatamente a mesma redação. Há alterações nos incisos e há inclusão de parágrafos bem importantes no artigo 966. Muitas das alterações que a gente vai ver rapidamente aqui são mais alterações de redação e não trouxeram grandes ou importantes mudanças. Inciso primeiro, basicamente igual, a hipótese em que o juiz prevaricou, proferiu sentença com concussão ou incorrupção. Qual é o fundamento disso? Não houve imparcialidade no julgamento e por isso a sentença ou a última decisão pode ser rescindida. Bom, mas e se o juiz de primeiro grau era corrupto e o tribunal reformou a decisão? Não cabe ação rescisória, porque se rescinde sempre a última decisão. Então, se o primeiro juiz de primeiro grau era corrupto e o tribunal reformou a decisão, ou manteve a decisão, não se processa a ação rescisória. Inciso segundo. Quando a decisão for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente, também é cabível a ação rescisória. Absolutamente incompetente hoje é um tanto difícil de acontecer em virtude das separações das justiças, mas uma hipótese mais remota é possível que ocorra. 3. Resultar de dolo, coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou ainda de simulação de colusão entre as partes, assim, a fim de fraudar a lei.
Eu sublinhei simulação. Por quê? Porque como o rol da ação rescisória é taxativo, a doutrina discutia se podia ingressar com ação rescisória em relação à simulação. E aí ela era dividida. Parte da doutrina dizia que cabia contra simulação, porque era uma forma de fraudar o processo e a jurisdição, e parte dizia que não. O rol é taxativo e simulação não é nem colusão, nem coação ou dolo. Então, não caberia ação rescisória nessa hipótese. Inciso 4. Igual. Ofender coisa julgada. Eu até me surpreendi quando fui estudar para a palestra relativamente ao inciso 4, porque eu pensava que não ia mudar nada. Ou a doutrina ia reproduzir o que sempre se falou, que, havendo uma coisa julgada e proferida outra decisão sobre a mesma relação jurídica discutida, valeria, transitado e julgado, a segunda e passado o prazo que a gente vai ver, a segunda decisão. Todavia, verifiquei que há doutrinadores defendendo que valeria, mesmo assim, a primeira, em respeito à jurisdição. Adianto para os senhores que a doutrina, a jurisprudência, ou melhor, a doutrina majoritária e a jurisprudência sempre entenderam que, passados os 2 anos, mesmo que transite em julgado, não vale mais a primeira, vale a segunda, porque a parte não se fez uso da ação rescisória. Então, qual é a hipótese? Voltamos ao exemplo, qualquer um dos que eu dei, do carro, acidente de carro. A ingressa contra B, alegando que houve danos, ação julgada procedente. A ou B ingressa uma segunda demanda sobre o mesmo fato, alegando que não houve dano. No caso, seria uma invertida, uma declaratória. E a segunda afirma que não houve dano e julga procedente também a demanda. A teria 2 anos para propor ação rescisória para desconstituir a segunda sentença. Passado esse prazo, passa a valer, segundo o meu entendimento jurisprudencial, a segunda, dizendo que não haveria indenização. Inciso 5. Violar literal dispositivo de lei. Nova redação. Violar manifestamente norma jurídica. Aqui é uma importante mudança, apesar de a jurisprudência já admitir há muito que a ação rescisória fundada no inciso 5 não é só contra a lei, é contra a norma. Lei em sentido amplo, direito, princípios. Também é uma melhora técnica, porque não se viola a lei. O que se viola é uma interpretação que os operadores do direito dão em relação ao texto de lei. Então, texto de lei a gente extrai uma norma. É isso o que é violado. É a manifesta, violar manifestamente a norma que foi extraída do texto de lei. É um aprimoramento técnico. Inciso 6. For fundada em prova, estou lendo o novo CPC, for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória. Não houve muita alteração, mais uma alteração de técnica de redação. Houve sim alteração no inciso 7. Vou ler os dois porque isso é um pouco mais importante. Então, cabe ação rescisória depois da sentença o autor obtiver documento novo,
cuja existência ignorava, ou de que não pôde fazer uso, capaz por si só de lhe assegurar pronunciamento favorável. Nova redação. Obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova, cuja existência ignorava, ou de que não pôde fazer uso capaz por si só de lhe assegurar pronunciamento favorável. Alguns problemas. Por quê? Quando era a última oportunidade de se apresentar fatos ou provas novas, ou fatos novos, até a conclusão para a decisão. Essa era a última oportunidade. Depois, o juiz decidia. E aí, se viesse algum fato novo, realmente novo, é fato superveniente que o juiz poderia conhecer a qualquer tempo. Todavia, o conceito de prova no artigo 485 era de prova que, já na época da sentença, existia, não é fato novo, é um fato antigo, ou uma prova antiga que ele não pôde fazer uso. E agora ficou mais explícito, que vier depois do trânsito em julgado. Então, há uma alteração importante em relação ao inciso 7. 8. Fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. E o Código estabelece o que é erro de fato. Há erro de fato quando a decisão rescindida admitir fato inexistente ou quando considerar existente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria se ter pronunciado. O que isso quer dizer? Um exemplo sempre esclarece. O juiz afirma categoricamente que não há prova da quitação da dívida. E há nos autos um recibo ou um recibo de pagamento. O juiz afirma, não há. Isso é um erro de fato. Ou o juiz afirma, não houve contestação, e houve contestação. O contrário também é verdadeiro. Houve contestação, mas não houve contestação. Nessas hipóteses, a lei, porque é um erro grave, o juiz admite a ação rescisória. Mas, obviamente, não pode o juiz ter decidido sobre isso. Se a parte alega e diz que há contestação, e a outra parte diz não há contestação, e há um debate sobre isso, não há erro de fato. Há uma decisão do juiz sobre se há ou não a contestação dos autos. E aí não há erro de fato e não é cabível a ação rescisória. Parágrafo 2º, e aqui traz a grande novidade em relação ao cabimento da ação rescisória. Parágrafo 2º, não tem correspondência com o atual código, não é novo. Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada no julgado, embora não seja de mérito, ou seja, o juiz extingue o processo sem julgamento de mérito. Não seja de mérito, que impeça nova propositura de demanda ou admissibilidade do recurso correspondente. Então, decisão do juiz extinguiu o processo sem julgamento no mérito. Essa hipótese, parágrafo do inciso 1, está ligada, coloquei ali, com 486, parágrafo 1º, que estabelece a impossibilidade de reproposição de uma demanda se ela foi rejeitada por indispendência, coisa julgada, e me ajuda a mover. Deixa eu ver se independência, coisa julgada e está com código.
perempção. Perempção, independência foi julgado. O que o código estabelece? Que para repropor a mesma demanda, o vício tem que ser corrigido. Se a parte entende que não tem vício, o juiz extinguiu o processo por perempção ou por litispendência, porque acha que duas demandas são iguais. E a parte não. As demandas não são iguais. Qual é a solução? Ingressar com ação rescisória para discutir a decisão que disse que havia perempção e independência foi julgado. Essa é a solução do código. Outra hipótese nova, admissibilidade contra a decisão que não conhece recurso. Por exemplo, e aqui não está dito, mas o recurso teria que ser de mérito. A decisão recorrida teria que ser de mérito. Não cabe ação rescisória de decisão que não conheceu de recurso, por exemplo, de uma decisão inferior terminativa. Por quê? Porque não decidiu o mérito da demanda. Professor, desculpa. O parágrafo 1º fala, nos casos de extinção, em razão de litispendência, e nos casos dos incisos 1, 4, 6 e 7, do 4 e do 5, que são 1. O deferimento da petição inicial, 4. A ausência dos pressupostos do desenvolvimento do processo, 6. Legitimidade do interesse processual, e 7. A existência de convenção de arbitragem ou juízo arbitral. Obrigado. O colega me corrigiu. Perdão. Eu que peço. Demorei para achar. Perdão. Então, essas são as hipóteses que o colega traz. Eu não trouxe de cabeça e acabei me passando aqui. Voltando aqui ao parágrafo, ao inciso 2, admissibilidade do recurso correspondente. Então, se o juiz entende que o recurso é intempestivo e não o recebe, e dessa decisão transita em julgado, é possível ingressar com uma ação rescisória nessa hipótese. Parágrafo 3º é novo, mas a doutrina já admitia, que é a ação rescisória restrita a um capítulo. Agora vai ficar mais evidente com o trânsito em julgado e as sentenças parciais de mérito. Só rapidamente falar desses dois parágrafos do artigo 525, parágrafo 15º. Parágrafo 4º corresponde à ação anulatória no atual código. O professor Fred refere que esse é o pior artigo do Código de Processo Civil. O professor Fred Didier Júnior. Por quê? Porque trata de ação anulatória e virou um parágrafo da ação rescisória que não tem qualquer conexão, além de que a redação piorou se comparada com o atual código. Eu chamo a atenção, ainda nas hipóteses, no parágrafo 15º, que está lá na impugnação ao cumprimento de sentença, que é uma nova hipótese de ação rescisória. Se a decisão proferida no parágrafo 12º for proferida após o trânsito de julgado, de decisão exequenda, caberá a ação rescisória, pois o prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Explico. Se o Supremo decide, em controle concentrado, por exemplo, que uma norma é inconstitucional e, de acordo com a lei da ADIM, ela vincula e obriga a todos, e um juiz, perdão, vou fazer de novo, porque esse é o parágrafo seguinte. Se um juiz decide uma demanda com base numa norma, e essa norma venha a ser declarada inconstitucional pelo Supremo, no controle concentrado, passa a caber ação rescisória. Mas de quando? Da decisão do Supremo. E aí a gente vai ter um problema de prazo, porque o código não estabelece. Se passou, depois a gente vai ver, tem hipótese que ele dá até 5 anos, mas aqui não. Se passou 10 anos e o Supremo diz que a lei é inconstitucional, cabe
pela leitura simples, ação rescisória até 2 anos. Então, eu posso ter uma ação rescisória, se essa for a interpretação, espero que não seja, uma ação rescisória com 12 anos no trânsito em julgado. Isso pode trazer muita insegurança jurídica, principalmente para quem trabalha, por exemplo, com direito tributário, porque fatalmente a Fazenda vai se valer da ação rescisória por diversos motivos. Não tem que fazer o pagamento do depósito, entre outros. E agora eu vou falar rapidamente dos prazos. O direito à rescisão se extingue em 2 anos, contados do trânsito julgado da última decisão proferida no processo. Mais ou menos parecido com o 495 do Código atual. E aqui o Montoro comentou na exposição dele. Tem uma regra nova aqui no Código. Qual é? Do prazo para rescisória. Rescisória é o exercício de um direito potestativo. Direito potestativo é prazo de direito material, não processual. Ou seja, se o prazo terminava nas férias ou no final de semana, não prorrogava. A parte perderia o direito de propor ação rescisória. Agora não mais por expressa disposição legal. E aqui há algumas novidades. Se fundada no inciso 8, o termo inicial, ou seja, quando começa a contar o prazo da descoberta da prova nova, até 5 anos. Então, a parte descobriu a prova nova no 4º ano. Quanto tempo ela tem para propor ação rescisória? 1 ano, até 5 anos. Se ela descobriu logo no trânsito julgado, ela tem 2 anos, não 5 anos. Parágrafo 3º. Segue o mesmo raciocínio. Se começa a contar o prazo do conhecimento dos fatos, não do trânsito em julgado. E eu aproveito, agradeço a atenção de todos. Se ficarem alguma dúvida, tinha o meu e-mail no primeiro, vou botar aqui rapidinho, fico à disposição.